Bom, só para lembrar a galera, essa daqui é a continuação do último vídeo. Eu estava falando entre a comparação das escalas termométricas e estava dando uma dica para a galera do vestibular, a galera do concurso do Enem, que é quando eles pedem, por exemplo, quando as temperaturas na escala Fahrenheit e na escala Celsius se igualam. Então, no exemplo 2, o que o problema vai perguntar é quando a temperatura em graus Celsius se iguala à temperatura em Fahrenheit. Então, na nossa fórmula simplificada, que nós tínhamos C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, tanto faz colocar no lugar do C o F, já que C é igual a F, ou no lugar do F colocar o C, já que F é igual a C. Então, por opção, vou colocar F sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Bom, duas frações separadas por uma igualdade. Produto dos meios igual a produto dos extremos. 9 vezes F igual a 5 vezes F menos 32. Tem que lembrar que nessa multiplicação ela acontece em distributiva. Então nós temos 9 vezes F, 9F, igual a 5F menos 160. Bom, vou diminuir 5F dos dois lados da igualdade. Então nós temos 5F menos 5F dá zero. E 9F menos 5F nós temos 4F. 4F igual a menos 160. F igual a menos 40. Quer dizer, em menos 40, a gente não tem como afirmar se essa temperatura ela está na escala Celsius ou na escala Fahrenheit, porque na temperatura de menos 40, as duas marcam o mesmo nível de agitação molecular das partículas de um corpo. Bom, o que acontece é que existem outros exemplos e outras escalas termométricas, não só a de Celsius e a de Fahrenheit. É muito comum a gente fazer a comparação de dilatação, principalmente um tipo de dilatação chamada dilatação linear, e temperatura. Vou colocar isso assim, ó, num gráfico onde eu tenho comprimento em centímetro versus temperatura em graus Celsius. Bom, vou colocar como ponto fixo, dando como exemplo, a temperatura de 0 graus Celsius, o comprimento em centímetros de 10 centímetros, num aquecimento contínuo, isso chegando, por exemplo, a 100 graus Celsius, e com uma dilatação, quer dizer, um aumento do comprimento de 10 para 10,05 centímetros. Então agora nós temos duas escalas a serem comparadas. A escala já conhecida por nós, que é a de graus Celsius, e a escala desse material aqui, de um comprimento de um fio, que saiu de 10 centímetros para 10,05 centímetros. Então o que nós temos em comparação? Enquanto a temperatura era de 0 graus Celsius, o tamanho do fio era de 10 centímetros. Quando a temperatura em graus Celsius atingiu 100, o comprimento do fio, de acordo com o gráfico, foi para 10,05. De novo, em comparação, nós podemos dizer que se
menos o seu ponto fixo inicial, quer dizer, C menos 0, sobre 100 menos 0, está para H menos 10 sobre 10,05 menos 10. A comparação entre as duas fórmulas já fica pronto nessa etapa. Quer dizer, C sobre 100 igual a H menos 10 sobre 0,05 dessa diferença, já nos traduz a fórmula comparativa entre as duas escalas. É muito comum que a gente isole uma delas para poder fazer a comparação entre essas duas escalas. Isolar uma delas, que eu quero dizer, é deixá-la sozinha de um lado da igualdade. Dessa maneira, ó, eu vou deixar, aliás, sozinho do lado esquerdo da igualdade, o C, que está representando para a gente a temperatura em graus Celsius. Fazendo o quê? Multiplicando por 100 os dois lados da igualdade e eliminando esse denominador. Então, com isso, nós temos C igual a multiplicação dos dois lados da igualdade por 100, faz eliminar esse denominador, mas faz também uma multiplicação em distributiva aqui, ó. Então vai ficar 100H menos 1000 sobre 0,05. Para poder deixar essa fórmula um pouco mais apresentável, eu vou fazer o seguinte, presta atenção, ó. Vou trazer essa fórmula aqui para cima. C igual a 100H menos 1000 sobre 0,05. Vou multiplicar mais uma vez em cima e embaixo por 100 para poder eliminar a vírgula do denominador. Lembrando que, mais uma vez, aqui tem que ser a multiplicação em distributiva. Bom, para quem não entendeu essa parte daqui para cá, 100H vezes 100 daria 10.000, que significa em potência de 10, 10 à quarta. A mesma coisa que 1000 vezes 100 daria 100.000, isso transforma em 10 à quinta. Tá ok? Então, o que eu quis dizer é que nem sempre as escalas vão ser as escalas graus Celsius e Fahrenheit para poder definir temperatura. Nós podemos usar escalas arbitrárias arbitrárias e comparativas às já conhecidas para poder lidar com temperatura. Quem conseguiu definir temperatura na sua maneira absoluta, em primeira instância, foi Lord Kelvin, trabalhando com os gráficos dos gases de temperatura e volume mantendo-se, nesse caso, a pressão
constante.